Esta é a pergunta que está na mente de muitas pessoas. Quem cuida de mim? Vamos falar sobre esse tema aqui hoje. Cristiane, muitas pessoas estão acostumadas a cuidar das outras. Elas têm dentro delas a natureza cuidadora. Cuida dos pais, dos irmãos mais novos, cuida dos filhos, cuida de todo mundo. Mas quando chega o momento em que ela está sozinha, precisando de alguém, ninguém aparece, ninguém está lá para ela. E muitas vezes, Renata, a pessoa cuida das outras porque ela pensa assim, poxa, eu quero mostrar para você o quanto eu amo você, o quanto eu me importo com você. E quando ela está precisando, ela não tem nem essa mensagem, né? Esse retorno, tipo, tá bom, eu não posso fazer muito por você, mas eu me importo. Nem isso ela tem. Então, ela se sente muito frustrada, porque ela cuida pensando que ela vai ter um retorno também. Não que ela faça isso pelo retorno, mas seria o justo, né? Você, por exemplo, cuida do seu marido, você faz o melhor, você é aquela esposa que quer agradar o marido e ele vai lá e trai você. Você é aquela pessoa, aquela jovem que procura agradar seus pais, você procura agradar sua mãe, a sua mãe é sozinha nesse mundo e você está lá cuidando dela. E quando você precisa de um apoio, às vezes só uma palavra, né? Só uma palavra, ela não consegue dar para você. Pelo contrário, ela põe você para baixo. Nunca nada está bom, né? Nada que você faz está bom. Você é um homem também, falando dos homens, que você se entrega para cuidar da sua família, mas você não recebe nenhuma apreciação por isso. Bom, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Nós estamos hoje aqui com uma convidada, a Natília, que está aqui no estúdio com a gente, que no momento que ela aqui no estúdio viu esta frase, ela disse pra gente, isso me faz lembrar uma coisa sobre a minha vida, né, Natília? Daqui a pouquinho a gente vai conversar com você, mas antes vamos saber um pouquinho mais dessa história da Natília, que é tão profunda que a gente decidiu resumir um pouquinho no vídeo para dar tempo dela contar as outras partes aqui no estúdio. Acompanhe a história dela. Natília sempre teve uma vida profissional de sucesso, porém não se sentia completa. Eu me esforcei, eu era uma boa aluna, fiz faculdade, fiz USP, me formei, prestei concurso público para ter estabilidade, garantia e fui tendo sucesso nessa área. Em toda a sua vida esteve cercada de casamentos arruinados, desde o de seus avós e tios ao de seus pais. Eu fui crescendo e minha mãe desde pequena dizia, olha, nenhum homem presta, todos traem, todos abandonam, você não vê seu pai? O que aconteceu? Ela já me dizia que havia tentado se matar 3 vezes, que ela não tinha medo de morrer. Eu chegava a achar isso um sinal de coragem. Foi a primeira vez que eu comecei a estranhar minha mãe. Isso eu já tinha 27 anos de idade. Ela falou assim que ela tinha que vir morar comigo, porque ela estava tendo crise de labirintite nervosa, estava desmaiando e caindo no meio da rua, e que se eu não ficasse com ela, ela ia se matar ou sumir no mundo. Aí eu estranhei, mas por que ela precisava ameaçar se eu já queria ela? Eu era tão dependente dela. Mesmo com toda a carga negativa, ela seguia sonhando. Eu sempre tinha aquela vontade de casar, de ter família. Eu pensava, não, comigo tem que ser diferente, não é possível, eu vou fazer tudo certo, vai dar certo. Mas nenhum namoro dava certo. O tempo foi passando e ela não suportava mais esperar. O meu ex-marido, eu acabei conhecendo quando eu tinha mais ou menos uns 27 anos. A minha mãe disse que por eu ter um problema de ovário policístico, que se eu demorasse muito para engravidar, que eu não ia conseguir. Ela chegou a sugerir que eu achasse um desconhecido na rua, engravidasse e criasse com ela, porque, segundo ela, não seria bom me envolver com homens, só faria mais mal. Mas aí, com esse sonho que eu tinha de casar, eu acreditei, não, vai dar certo. E eu me entreguei, me dediquei. Quando eu tinha 6 meses de gravidez, ele me abandonou. Natília ainda tinha esperanças de reatar o casamento. Quando a minha filha tinha 1 ano e meio, o divórcio saiu. E aí, quando ela tinha 3 anos, ele voltou, dizendo que eu era a mulher da vida dele e que queria voltar, que queria criar a filha junto. Então, eu acreditei e me joguei. Eu tinha 2 cargos públicos, exonerei um, fiz tudo o que ele queria para pensar assim, se ele falava para mim que o problema era esse, então não ia mais ter esse problema. Fiz todas as vontades dele. Ele começou a ficar violento. Ele chegou a me agredir,
Tempos atrás eu descobri que ele estava me traindo, hoje ele está com essa amante. Infelizmente, minha filha assistiu tudo isso, viu muitas brigas. Inclusive, quando aconteciam as brigas, eu procurava sair do nosso quarto, eu ia para o quarto dela, das crianças, e abraçava a minha filha. Ele vinha junto gritando e esmurrava o guarda-roupa. E às vezes ele jogava copos de vidro no chão, quebrava, gritava, e as crianças viam tudo. Eu me sentia completamente desestruturada, impotente, incapaz. Porque eu pensava, eu falava, eu estou dando o meu tudo, o meu máximo, mas cada vez pior, eu não entendo por que dava tão errado. E eu pensava que seria o melhor para minha filha, reconstruir o casamento, que ela teria o pai, uma coisa que eu não tive. Ela teria, ela ia ter um irmão, eu também não tive irmão. Eu pensei que eu estava dando o melhor para ela, mas só piorou. Eu me senti em frangalhos, esfarelada, completamente despedaçada. Porque tudo em que eu acreditava, todas as pessoas em que eu me apoiava e que deveriam me apoiar, foram justamente as pessoas que me abandonaram e me prejudicaram. E eu não tinha mais a quem recorrer. O desfecho disso foi depressão, burnout, transtorno pós-traumático, remédios, 1 ano de psiquiatra e terapia em grupo, afastamento do trabalho por licença médica, readaptação e... Eu só não me matei por causa da minha filha, mas muitas vezes eu quis morrer. As cargas emocionais que vinha trazendo desde a infância pareciam nunca ficar para trás. Sabe aquela pessoa que manipula os sentimentos? Como eu fui criada por uma pessoa assim, eu achava que isso era amor. Então eu acabava achando homens assim também, que manipulavam, que abusavam. Mas mesmo com todas as angústias, ela não deixava de sonhar. Então, Natília, o que chama atenção entre tantas coisas na sua história é que a coisa começou bem lá atrás, né? Sua mãe, sua avó. Isso é importante frisar porque muitas pessoas não se dão conta de que o que elas estão vivendo hoje vem de longa data. E se elas não cortarem esta raiz ruim, vai ser muito difícil elas mudarem a vida delas no presente, né? Então, você já veio lá de trás com essa carga? Sim, a minha avó, na época, ainda não tinha divórcio, não era comum. E a minha avó teve 8 filhos e teve que se separar do meu avô. Ela sofreu agressão, teve o nariz quebrado, sofreu vários tipos de agressão. E ela, com esses 8 filhos, teve que criar sozinha, com muita dificuldade. E 4 desses filhos, 2 solteirões, não se casaram. A minha mãe se divorciou, uma outra se divorciou. E teve mais uns outros que tiveram crises graves no casamento, dignas de separação também. Então, daí veio a sua mãe deste pano de fundo. E sua mãe também não ficou casada. O seu pai, você o conheceu aos 15 anos, foi isso? Sim, quando eu tinha 1 ano e meio, eles se separaram e quando eu conheci aos 15 anos foi uma decepção muito grande. Ele também era uma pessoa difícil e, de modo algum, demonstrou se importar comigo. Ele estava muito mais interessado em conversar com minha mãe sobre divisão de bens. Em momento algum, me deu atenção, quis saber como eu estava, não buscou um relacionamento comigo, nunca buscou. Você ouvindo assim a história da Natília, você começa a pensar que o homem é o vilão, né? O avô, ele maltratava a avó, batia, agredia. Depois o pai rejeitou, abandonou a família, né? Quer dizer, você começa a pensar assim, tá vendo? O homem não presta. E provavelmente é isso que sua mãe achava, ela né? falava Passou para você. Ela falava sempre isso, que todos traíam sem exceção e que eles não se importavam, não sabiam amar. Então, o impacto tanto da ausência do seu pai, quanto da amargura da sua mãe, né? Você é filha única. Sim. Então, tudo aquilo ali, eu imagino que era derramado sobre você. Sim. O impacto emocional, afetivo e psicológico na sua vida, adolescência, vida adulta, qual foi? Foi desastroso. Quando você é criada assim, você tem aquilo como verdade. Minha mãe era a minha referência, era a minha base, né? Eu tinha ela como minha heroína, meu ídolo.
E aí tudo que ela dizia era verdade. E isso acaba se comprovando de uma certa forma quando você vê que tem muitas traições, você vê suas amigas. Minhas tias também tiveram problemas graves no casamento, que se eu estivesse no lugar delas eu teria me separado. Problemas de traição, problemas graves mesmo. Então eu pensava que realmente era muito, muito, muito difícil conseguir ser feliz. Mas mesmo assim, Natília, você foi e casou com um homem. E aí, me explica por quê? Se o homem, nenhum homem é bom, por que casar? A gente sempre tem esperança de ser a sortuda, de ganhar na loteria, de achar a exceção da regra. E era isso que eu queria. A vontade era muito, muito grande, né? De ter uma família, de ter o que minha avó não teve, de ter o que minha mãe não teve. De ter o que a gente, instintivamente, a gente sabe que tem que ter um casamento saudável. Uma família não feliz. Importa o quanto você ouve falar que casamento não dura, que nenhum homem, né, é fiel e tal, você, lá no fundo, você ainda tem a vontade de ter uma família, de casar. Porque nenhuma ideologia vai mudar a natureza. Nenhuma ideologia vai mudar a biologia. É verdade. Né? Dentro de nós há o desejo de amar e ser amado. Então, você tem que lidar com isso, que é a sua realidade. Não adianta você colocar na sua cabeça, não vou amar ninguém. Não vou. Não, homem não presta, mulher não presta. Não adianta você ficar se rendendo a esses mitos, a essas crendices, e não lidar com a verdade. A verdade é que você quer uma pessoa para amar e que te ame, que te cuide bem de você, alguém que cuida de mim, como está escrito aqui. Todo mundo está procurando isso aqui, ó. Alguém que cuide de você. Todo mundo está procurando isso aqui. Então, se você fica lutando contra isso, você vai ser o quê? Uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz, uma pessoa que não vai saber escolher, porque você já vai escolher pensando que a escolha vai ser errada, que provavelmente não vai dar certo. Então, é com a verdade que você tem que lidar e não tentar fingir que a mentira é que é a verdade. E entender também o seguinte, que quando você é uma pessoa que não tem muitas coisas mal resolvidas dentro de você, como no caso da Natília aqui, né? Que cresceu num lar destruído, a mãe falando várias coisas sobre homens e tal. Quando você tem problemas interiores, você não tem como saber escolher. Aí que está o problema principal. Por quê? Porque a pessoa é carente, Renato, ela é carente, ela tem essa necessidade que está certa de querer ser amada, mas ela é muito carente. Então, qualquer atenção que ela recebe, ela aceita. Ela aceita na esperança de que aquela atenção é genuína, né? E aí o que acontece? Ela não tem, assim, porque ela não está bem com ela mesma, ela não se ama, né? Ela não se valoriza, ela tem vários problemas aqui dentro. Então, ela entra no relacionamento pensando que aquela pessoa vai resolver esses problemas interiores que ela tem. Uhum. Então, quer dizer, não vai resolver, ela vai se decepcionar de novo. Então, claro que existem homens bons, claro que existem homens fiéis, claro que você pode ser feliz no amor. O problema é que você tem que estar bem para então poder saber escolher. A pessoa não entende, por exemplo, a história dela, que nós estávamos falando aqui há pouco, da raiz, de onde ela vem. Se ela não entende a história dela, como diz o ditado, está fadada a repeti-la, né? Então, não entende a sua história, ela não tem referência, como procurar uma coisa que você nunca viu. Como? Como que você vai procurar um amor que você nunca teve, você nunca viu isso na prática? Ao contrário, você sempre ouviu que não existe. Como você vai procurar isso? Então, com certeza, você vai dar um tiro no escuro e vai encontrar um problema, não é? Que foi o seu caso. Sim. Aos 27 anos, sua mãe chegou para você e falou assim, olha, arruma um estranho aí para engravidar, ter uma filha, um filho, a gente cria juntos. Mas não precisa ser, não é para casar, não, é só para dar um filho para você, né? A semente. Sim. Como você... Eu queria saber como foi o seu processo de achar este homem. Você literalmente pensou, vou pegar um doador de esperma ou você... Como foi o seu processo de seleção? Pela minha mãe, eu teria pego um doador de esperma. Mas aquela coisa do instinto, você sempre quer ser amada, quer ter o amor, quer ser feliz. E como a minha mãe,
a forma como eu fui criada sempre me isolou das pessoas. Então, não tinha muito como eu ter as pontes do livro, Namoro Blindado, fala que para a gente conhecer pessoas, a gente tem pontes. Ela já tinha me afastado da minha família. Eu fui uma pessoa que me mudei 26 vezes, então eu não tinha contatos sociais. Eu parei num site de relacionamentos para procurar, porque era a única forma. Aliás, a minha mãe conheceu meu pai por um anúncio de jornal. Repetiu a história, né? Sim. Só que agora não era na internet, era um site de relacionamento. Aí você então encontrou a pessoa no site, e aí logo se encontraram, e depois de quanto tempo foram morar juntos ou casar? Ai, foi muito rápido mesmo, porque aquela carência, aquela urgência, e ele também estava muito carente, ele foi viúvo, também teve um passado bem difícil, estava com um filho pequeno na época, ele tinha 4 anos, o menino, e como eu já era carente, já era professora, já tinha esse instinto materno, ainda me apaixonei pelo menino dele, querendo ser a mãe dele. Isso piorou também as coisas, né? Porque você quer entrar assim, já pegar, já acolher, e o menino não estava preparado, a família não estava preparada, foi muito complicado. E aí eu pensei, ele falou que queria casar, eu também queria casar, ele falou que também queria ter filho, então a gente foi direto ao ponto. Em um mês a gente já estava morando junto. Que isso? Um mês? Alguém que você conheceu na internet? Sim, porque eu cheguei aí, conversei com os pais dele, conheci alguns amigos, mas não foi profundo como deveria ter sido. A gente naquela ânsia, a gente vê o superficialmente e vê assim, tá bom, né? Não vai a fundo. Tinha que ter o tempo, mas não teve. Então, um mês a gente já morou junto. Como eu tinha um problema do ovário policístico, eu achei que eu não engravidaria fácil, mas eu queria. Mas eu achei que não ia. Então, eu arrisquei. E de primeiro eu já engravidei. E aí a gente casou, poucos meses. A gente se conheceu em abril, em agosto a gente casou no papel. E em outubro ele me abandonou. Quer dizer, um casamento desastroso, não se poderia esperar diferente, realmente. Então, dando uma pulada aí para frente, você falou ali que ele te deixou poucos meses depois divorciaram, aí ele voltou querendo criar novamente a filha com você, mas também não deu certo. Finalmente veio o divórcio definitivo. Sim. Então, quando você conheceu as palestras da Terapia do Amor, como foi? Você estava em que situação? Você já estava emocionalmente quebrada a ponto de precisar de tratamento, afastamento do trabalho e tudo mais? Sim, eu estava com depressão, burnout, síndrome de burnout, que é um desgaste, transtorno pós-traumático. Tinha medicação pelo psiquiatra, estava afastada, fazia terapia, psicologia em grupo. E isso já era uma 3ª vez que eu buscava um psicólogo para procurar entender por que eu era tão infeliz. Eu não conseguia entender, não conseguia superar. Eu fiz 10 matérias de psicologia durante a faculdade, não resolveu. Foi um processo longo, trabalhoso, até terapias orientais eu tentei, né? Tentei de tudo, não resolvia. Você continuava com a angústia, com estresse? Sim. Quais os sintomas que você tinha? Era um vazio, uma infelicidade, nada estava bom, nada resolvia. Eu pensava, nos momentos bons eu olhava assim e falava, puxa, eu tenho tudo, mas por que eu não estou feliz? Quando eu estava sozinha eu ficava deprimida, eu não conseguia ficar feliz. Quando você pensava... Você tinha uma filha já. Sim. Não era aquilo que você, puxa, tem que engravidar, porque eu tenho que ter uma filha e tal. Então, você tinha uma filha agora. A verdade é que ela melhorou muito, mas não era o suficiente, não era o que precisava, não era o que preenchia preencheu o buraco da filha, mas não preencheu o buraco da alma, da necessidade mesmo, do amor. E quando você, com certeza, quando o casamento terminou, isso deve ter confirmado tudo aquilo que a sua mãe falava. Sim. Homem é tudo igual, não presta e tal. O que você pensava sobre o seu futuro de vida amorosa depois do divórcio? Eu tinha decidido que eu não ia mais me relacionar com ninguém. Eu tinha ficado amarga de vez, eu tinha decidido que... Aquela história, eu tenho o dedo podre, não nasci para isso, para mim não tem jeito. Eu me sentia amaldiçoada e não sabia como quebrar isso. Você estava me falando que esta frase aqui chamou a sua atenção e te fez lembrar de um episódio. Teve um episódio, eu sempre tenho que estar com minha filha, né? E eu fui a um cartório registrar um documento. Quando eu desci da perua, o meu pé virou.
E eu caí com tudo no chão, minha pressão desceu. E aí chamaram o SAMU, me colocaram dentro do resgate com minha filha junto. E meu pé estava muito inchado, doía muito, eu não conseguia colocar no chão. E aí o atendente de lá disse assim, olha, a senhora tome cuidado com crianças, porque a gente está indo para aquele hospital e a gente soube de coisas que estão acontecendo com crianças. Então eu fiquei desesperada, porque eu estava doente, eu estava mal, eu podia desmaiar a qualquer momento, e minha filha ali, quem ia cuidar? Chegando no hospital, chegaram a achar que tinha quebrado, tiraram raio-x 2 vezes, no meio do desespero. Eu não tinha para quem ligar, eu falei, vou ligar para o pai dela. Pelo menos, por ser pai dela, ele vem buscar a gente no hospital. Um hospital público, que a gente sabe como é complicado, a gente largada, sozinhas. E aí ele simplesmente retornou e falou assim, eu não vou buscar vocês em respeito à minha nova mulher. Aí eu tive uma crise de choro, eu completamente abandonada. Não tinha para quem recorrer, para quem pedir socorro. Foi ali que essa ficha caiu. Sim. Quem cuida de mim? Você estava sozinha, literalmente, no mundo. Nós vamos saber agora sobre o trabalho da terapia do amor, que foi que a Nathily, o que ela encontrou para curar todo esse passado, cortar as raízes do mal, da sua história, do que ela mesmo disse que se sentia amaldiçoada e que hoje fez dela uma nova pessoa. Ela vai contar daqui a pouquinho qual o resultado de ter vindo a estas palestras. Preste atenção. Se a vida amorosa não vai bem, nada vai bem. Pensando nisso, milhares de pessoas lotam as palestras da Terapia do Amor, buscando resolver os dilemas dentro de si e com as pessoas ao redor. Na minha infância, os meus pais se separaram, então eu pensava que isso era culpa minha e por conta disso eu achava que também não ia dar certo com ninguém, que eu ia ser uma pessoa sempre tímida, eu tinha muitos complexos, eu tinha medo de me relacionar com alguém e nunca dar certo. Eu vi que tinha terapia do amor e me chamaram para participar e eu falei, vou dar uma oportunidade de ver como é. E quando eu cheguei aqui, eu vi que não era só para casados ou para quem já tinha se divorciado, passado por esse tipo de problema, mas era para todos. A terapia do amor, ela me transformou por completo. Ela fez com que eu tivesse um melhor relacionamento com os meus pais. Eu passei a apreciar a minha mãe, em como ela tratava a gente, e com isso eu me tornei mais feliz, eu me tornei mais confiante, mais segura de mim mesma. Gilvanete vem de longe para a terapia do amor. Ela está buscando a transformação de seu casamento a partir de uma mudança interna. No meu casamento, eu tinha muitas brigas, muita estriga, devido ao meu marido beber e com isso ele vinha com agressão verbais. Me desvalorizava. Eu era a pior das mulheres para ele no momento das discussões, sempre quando ele estava bebendo. Graças à terapia do amor, eu senti um conforto, porque aqui eu ouvia e praticava. Buscava, assim, em casa, me enxergar, me valorizar e me corrigir. E não só enxergar as falhas dele. Persistia em vir mesmo sem ele. E através da terapia do amor, eu fui crescendo e passando para ele. Estou mais controlada, me valorizando mais, me amo mais. Joyce, filha de Gilvanete, aceitou o convite da mãe para assistir às palestras e já vê resultados em seu relacionamento. A gente brigava muito por tudo. Por minha parte, eu tinha muita insegurança. Por tudo que ele ia fazer, eu achava que ele estava me traindo, ou que ele estava com outra, essas coisas. Tinha muitas mentiras também no relacionamento por minha parte. Vindo aqui a gente aprende muita coisa boa, a gente aprende coisas que vão melhorar dentro de nós. Sou uma pessoa completamente diferente, uma pessoa que é sincero com ela. A gente tem mais diálogo, a gente consegue conversar melhor sem discutir. Eu confio nele, eu posso dizer que agora eu confio nele e confio em mim. Porque igual o Renato fala, a gente primeiro tem que confiar na gente, a gente tem que seguir as coisas pra gente, antes da gente procurar mudança no outro. Então, segurança é uma necessidade básica do ser humano. E no relacionamento, eu diria que uma das necessidades mais básicas é você se sentir seguro ao lado dessa pessoa. Então, para que haja confiança, você que quebrou a confiança, tem que pensar em todas as formas que você pode e precisa passar segurança para outra pessoa. O nosso relacionamento era muito complicado, devido a toda a problemática que ela tinha, com drogas, com vícios, não só ela, como eu também.
né? Então a gente vivia em turbulência. Eu me envolvi na criminalidade, nos vícios, e ele entrando na minha vida, eu quis mostrar para ele que como eu era perigosa, que eu não seria uma ótima esposa para ele. Então eu passei a levar ele nos lugares onde eu convivia. E por essa razão terminamos o noivado 12 vezes. 12 vezes nós terminávamos com brigas, muitos ciúmes, eu sempre brigava e voltava para a noitada, voltava para o tráfico. Nós casamos e passamos a participar das palestras, onde eu aprendi a confiar, aprendi a respeitar ele, aprendi a não mais gritar, a não ser mais aquela pessoa que eu vivi sendo considerada lá fora. Aqui eu seria só a esposa dele e ele passou a me tratar com carinho. Eu tenho a terapia como aula. Para nós, casais, é uma aula. É uma aula que a gente carrega para dentro da gente e vai levando ela para a vida inteira. Quem tem limites não está nem aí para o que as outras pessoas falam, pensam. Ela sabe bem o que ela quer. Ela sabe o que ela quer, ela tem um objetivo e ela vai seguir esse objetivo sem olhar para os lados. Hoje nós vivemos em lua de mel. E a terapia do amor é recomendável para todos, sabe? Para todos os casais, pessoas que estão à procura de algo mais na sua vida. Preencher, às vezes, um vazio que existe, na terapia do amor ele vai encontrar. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Natília, você chegou às palestras, convidada por uma amiga, e o que você esperava que ia encontrar aqui e o que você de fato encontrou? Eu esperava que encontrar mais uma palestra, embora o livro tenha chamado muita atenção, mas que não fosse me acrescentar, que não fosse resolver. Porque eu já tinha tentado tantas outras coisas mais conceituadas pela sociedade, que a sociedade valoriza mais, pelo meio científico, acadêmico, e não funcionou. Mas o que eu cheguei na terapia do amor, eu encontrei o que eu precisava e mais. Tudo que os recursos do mundo não pôde me dar na terapia, eu consegui. Hoje eu posso dizer que estou curada, que tenho segurança, que não tenho carência afetiva, que tenho equilíbrio. Você está há 2 anos na palestra. Sim. Então, o que... Deixa eu só falar rapidinho aqui uma coisa. Quer dizer, todas as terapias e todos os psicólogos e todos os tratamentos e todos os livros que você já tinha lido não resolvia o seu problema interior, né? Quando você veio na terapia do amor, o seu problema interior resolveu. Quer dizer, o que você recebeu aqui não tem nada a ver com o que você recebia através dos livros, até mesmo no Casamento Blindado. Porque o Casamento Blindado você gostou, mas não podia curar você por dentro, né? O que foi que você recebeu aqui? Aquele vazio que as pessoas preenchem, não sentem e não sabem explicar o que é, que querem preencher com dinheiro, com pessoas, com coisas, com status, com atenção, com seja lá o que for que o mundo diga que você pode ter, que te fará feliz. Esse vazio foi preenchido na terapia do amor, a partir daí, nesse tratamento. E realmente não tem nada no mundo que possa dar o que você recebe aqui, não tem nada que seja tão bom quanto. Então, hoje, você disse que antes já tinha determinado que não queria casar, que você não queria mais ninguém e tal, todos aqueles traumas, a sua bagagem do passado familiar que você contou. Como está isso dentro de você hoje e olhando para o futuro? Hoje eu simplesmente tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu já sou uma pessoa feliz. Uma coisa que vocês costumam falar que é muito certa é que 2 metades não formam um. 2 pessoas quebradas não são felizes juntas. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa completa. Sou uma pessoa íntegra, né? E quando eu achar a pessoa adequada, que a gente também sabe que não tem a pessoa certa nem a alma gêmea, mas uma pessoa adequada, eu tenho certeza que agora sim vai dar certo. Porque agora, Natília, você vai fazer alguém feliz. Sim. Você não precisa de alguém para fazer você feliz. Isso. Né? Você vai fazer alguém feliz.
Então, esse sortudo, né, vai ser muito feliz ao seu lado. E o que aconteceu com a Natília? Ela foi curada interiormente. Os mitos que foram plantados na cabeça dela pela história familiar foram desbancados. Hoje ela conhece a verdade, o que realmente funciona. Ela está preparada para escolher bem, está bem sozinha, sem ninguém, então ela está preparada para escolher alguém que também ela vai saber escolher. Então, o caminho está preparado para ela ser feliz no amor. E isso mostra que se você está vivendo uma história semelhante, talvez aí vacinada contra o amor, contra sentimentos, e você pensa, acho que não tem mais jeito para mim, você vai também encontrar a saída, a solução através dessas palestras. Eu quero convidar você para esta quinta-feira. Nós estamos falando sobre este tema. E você que sente assim, que cuida de todo mundo, mas ninguém cuida de você. Seja você uma pessoa solteira ou até casada. Você pode ser casado e estar cuidando de todos, mas se sentir sozinho, abandonado dentro do próprio casamento. Nesta quinta-feira, esteja com a gente na palestra da Terapia do Amor. Às 10 horas da manhã ou às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, Cristiane e eu estamos fazendo a palestra. E às 15 horas, o Cucato com a Cíntia. A palestra é gratuita, contrário das terapias que você fez por aí, com certeza você deve ter pago, né? Mas não pagou nada aqui e resolveu o problema dela. Mas não fazer nada sobre o seu problema, isso sim vai sair muito caro. Você já conhece a Terapia do Amor? Confira 10 razões para você frequentar as palestras. Se curar das feridas de relacionamentos passados. Aprender o amor inteligente. Se preparar antes de namorar. Saber escolher alguém compatível. Desbancar os mitos de relacionamentos. Reconquistar um amor perdido. Aprender a se valorizar. Restaurar um casamento em crise. Se tornar um marido ou esposa melhor. Blindar o seu relacionamento. Não perca mais tempo e venha encontrar estes e outros benefícios para a vida amorosa. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. A Terapia do Amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. Não são apenas pessoas solteiras que se perguntam, quem cuida de mim? Estou sozinho, solitário, mas muitas pessoas casadas também. Nós vamos conhecer agora a história da Fernanda e do Ricardo. A Fernanda se casou como todo mundo, né, Cristiane? Alguém vai cuidar de mim, eu vou ter uma pessoa para compartilhar a vida. E para surpresa dela, o Ricardo ficava fora de casa, no bar e cuidando dos amigos da vida dele e não da esposa. Veja só. Minha infância foi uma infância tranquila. Meu pai saiu de casa, eu tinha 7 anos e foi morar com a outra família. A minha adolescência, eu gostava muito, era de sair para balada, para bagunça, sair para beber. A minha relação com a bebida, eu bebia de segunda a segunda. Eu bebia tanto assim que eu achava que eu estava suprindo alguma necessidade, porque você estava ao redor de amigos e tal, então você bebia para ficar contente ali. Só que a hora que passava a bebida, você caía novamente. Antes de conhecer a Fernanda, eu achava que o casamento era um mundo de fantasia. Achava que
Não existia casamento feliz. Quando eu tinha 17 anos, meus pais se separaram. E aquilo para mim foi uma surpresa, porque como sempre foi um relacionamento muito tranquilo, a gente não presenciava brigas nem nada, para mim, na verdade, foi uma surpresa realmente. Por ver minha mãe, que ficou sofrendo tudo, meu pai tinha ido embora, para fugir daquele problema, daquela situação, achei que a solução era casar. Acabei casando para sair daquela situação. Aí eu tive a minha primeira filha, uns 2 anos depois, mais ou menos, a gente acabou se separando por conta das brigas. Depois que terminou meu casamento, eu não me sentia preparada para outro relacionamento. Eu fiquei uns 6, 7 anos mais ou menos sozinha. Eu casei muito nova, a princípio para sair um pouco da situação que meus pais viviam, porque eles tinham acabado de se separar quando eu decidi me casar. Então, com aquele erro de não saber como lidar com aquela situação dentro da minha casa, porque era algo que a gente não esperava, eu achei que casando eu sairia daquela situação e ia viver de uma forma diferente. Ele sempre trabalhou muito, eu trabalhava, estudava, mas ele não era muito presente. Trabalhava muito e eu ficava sabendo, às vezes, de traições, mas aí eu não queria acreditar e, de fato, eu nunca sabia, eu nunca tinha pego nada, mas eu sempre desconfiava. E aquilo, sem maturidade, sem saber como levar aquela situação, uma hora eu decidi que eu não queria mais. E, mais uma vez, para fugir daquela situação, eu acabei também voltando para casa da minha mãe. E, no seu caso, Ricardo, você foi casado 8 anos. 8 anos. E por que não deu certo? Ela cobrava muito, que eu ficava muito fora de casa. E ela teve um certo ponto da nossa relação que ela quis ir morar próximo da mãe dela. E eu falava que eu não ia. Que era em outro estado? Era em outro estado. E eu tinha aquela que eu casei para ter uma vida a 2. E ela achava que o negócio tinha que estar sempre ao lado da mãe dela. Foram 8 anos e terminou o relacionamento. Você caiu aí nas festas, vida de solteiro. Isso. Ficava com uma, com outra, sem compromisso. E foi assim que vocês se encontraram, Fernanda? Em uma dessas baladas por aí? E foi assim que a gente se conheceu. A gente tinha um amigo em comum e nessa eu conheci ele. Fernanda, Ricardo, Fernanda, minha amiga. Oi, tudo bem? Thalita. Prazer. E a gente acabou se relacionando. Nada, a princípio, pensando em casar. Porque eu queria primeiro me resolver para depois entrar em algum relacionamento. Antes deles se casarem, esse namoro foi baladas, saindo, não é? Sim. Como é que era? Nesse namoro a gente saía quase todos os dias, finais de semana, então estava sempre junto ali. Então eu tinha uma mania que eu parava de trabalhar, ficava num lugar, num churrasquinho, tomando cerveja, ela parava, estava sempre por ali. E só que depois que casou, a história mudou. Na sua cabeça você devia estar pensando assim, isso é injusto, isso não é justo. Né? Não foi Ela bem me conheceu isso. assim, ela sabe como eu sou, né? Ela me conheceu Falou aqui isso no churrasquinho. muitas vezes pra mim. Uhum. Ela me conheceu E assim, você você falava me o quê? conheceu assim. Eu falei, tudo bem, eu te conheci assim, mas as coisas agora mudaram, nós casamos, nós temos uma casa, a gente tem responsabilidades. E aí ele achava que ele tinha que ter esse momento dele. Mas em casa você não tinha essa alegria? Não é que não tinha essa alegria, ficava uma coisa meio que monótona. Às vezes ela queria conversar uns assuntos que não... Eu queria falar de despesa de casa, de compromisso, isso, aquilo, outro. Então não era uma coisa que lá no bar não tinha isso. Lá no bar ninguém... Uma criança, Fernanda. Você só brigava com ele, né? Você acha que... Às vezes ficava quieta, às vezes falava, mas eu só não conseguia achar uma forma de falar e ele me ouvir. Mas você também bebia bastante para ficar desse jeito, para chegar em casa e não ter que lidar com o problema. Com o problema? Você fazia isso? Porque... Se ela vê que eu estou assim alto, ela não vai querer conversar. Ela não vai querer conversar. Não tinha condições, né? Como é para a mulher? O que a mulher pensa? O que ela teme? O que passa pela cabeça dela? É muito ruim, porque você tem aquela sensação de eu fui trocada, o bar é melhor do que eu, aquele monte de homem, final de tarde, cheirando suor e a bebida é melhor do que eu não tenho nada em casa que atraia. E às vezes eu tentava trazer a culpa para mim,
Mas eu sabia que muitas vezes não era minha culpa. E muitas vezes eu pensava em desistir. Eu falei, acho que não vai dar certo. Até que houve um momento em que houve um incidente que você não aguentou mais. Como foi esse incidente, o que levou a ele? Dessa vez, ele não me bateu, ele não me deu um tapa, ele não me deu soco, ele não puxou o cabelo, nada. Ele não fez nada que me agredisse fisicamente, mas o fato dele não ouvir, quando eu falava, eu preciso sair, eu vou trabalhar, me deixa, eu falei, ele já não estava mais consciente. Eu falei, ele não está vendo o que ele está fazendo, não é possível. Chegou num nível com a bebida, eu falei, acho que ele não sabe o que ele está fazendo. E como ele falava para mim que ele não ia abrir mão da bebida, eu falei, então chega. E foi ali que eu saí de casa. Achei que ela estava indo mais para dar um tempo, mas que no dia seguinte ela ia voltar. E não foi o que aconteceu. E aí eu tive que parar e tomar uma decisão e ver o que eu queria. Se eu queria ficar no bar com meus amigos ou se eu queria ela de volta. Só que para mim querer ela de volta, eu tinha que abrir mão de algumas coisas que eu gostava. A Fernanda cansou, né, e mandou o Ricardo embora. Porque chega uma hora que cansa, né, Cristiane? Chega uma hora que a pessoa pensa, não tem mais jeito, eu acho que não dá mais para continuar nesse relacionamento. Então ela pensa no fim do problema e a única solução que ela consegue pensar é a separação. Aí nós temos então o outro personagem nessa história, o Casamento Blindado. Né? Ela leu o livro Casamento Blindado enquanto estava separada do Ricardo. E ela começou a despertar que havia uma outra solução, não precisava resolver aquele problema com a separação. Então, ela colocou uma condição para o Ricardo. Vamos continuar assistindo e nós já voltamos. Nesse intervalo, que ela estava longe, então eu comecei a prestar mais atenção nas palestras. Porque antes eu via aqui na televisão e falei, não, esse negócio aí não funciona muito não. Ainda mais para mim, isso aí não resolve muito não. Mas foi ali que me ajudou muito. Aí você voltou para casa 2 meses, ele te convenceu que ele estava mudando ou tinha mudado, é isso? Na verdade, eu resolvi dar uma chance, porque eu só ia saber se ele realmente tinha mudado e se eu poderia voltar a confiar nele no momento que a gente estivesse junto. Eu falei para ele, não cabe mais bebida no casamento. Ali eu já tinha amadurecido, eu tinha lido o livro do Casamento Blindado e eu sabia que eu precisava pôr algumas condições, que dali para frente não podia passar. Era um limite que ele tinha para chegar. E se ele realmente queria, então ele ia ter que seguir aquilo. E ele conseguiu fazer essa mudança sozinho, antes de vir às palestras, mudou parcialmente? Como que foi realmente essa reconquista? A bebida ele realmente parou. Depois daquele dia ele nunca mais bebeu. Isso já tem 2 anos e meio, mais ou menos. Ele nunca mais bebeu. E a questão de mentiras, ali já não precisava mais mentir, porque ele falava para mim, ou ele saía do trabalho, já voltava para casa. A nossa convivência ali foi mudando. Quando vocês chegaram às nossas palestras, vocês vieram juntos ou alguém veio primeiro? Foram juntos? Nós viemos juntos. Vieram juntos. O que vocês estavam buscando na altura, quando vocês começaram a vir às palestras? Qual era o estado do casamento de vocês? Nós estávamos numa fase que tá tudo bem, mas se bater um vento, a poeira levanta. Então eu falei para ele assim, eu já tinha lido o livro, a gente já tinha visto alguns programas na TV, eu falei para ele, eu acho que tá na hora de realmente a gente colocar um ponto final, mesmo casados, e vamos começar uma vida nova. Vamos procurar realmente o que está sendo útil para tantas pessoas. Vamos abrir mão daquilo que a gente já sabe e procurar saber se a gente está acertando ou se a gente está errando. Está disposto? Tá, foi melhor do que a gente imaginava. Eu não esperava realmente tudo o que eu ouvi. Eu me reconheci em muitas situações. Ali eu comecei a ver que eu tinha muita coisa errada. Não era mais ele, porque a mudança que eu queria dele, eu falava tanto que ele tinha que fazer, ele mudou primeiro por mim. Eu falei, agora é a minha vez de retribuir, eu também preciso mudar. Eu também estou fazendo muita coisa errada ainda. E ali eu comecei a trabalhar. E isso tem 1 ano e meio que eu vou vendo coisas sempre que tem coisinhas ainda que precisa mudar e que eu preciso fazer para me tornar uma esposa melhor para ele. Enquanto mulher, enquanto dona de casa, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto uma amiga que de repente ele precisa. Hoje ele não precisa mais sentar com os amigos dele e desabafar qualquer coisa. Ele sabe que se ele chegar e contar para mim, que eu não vou mais criticar. Nossa, tal coisa você fez assim, ó, tá vendo, eu não te falei. Às vezes até dava vontade no começo de jogar aquilo na cara dele. Eu falei, não, mas eu não posso.
E hoje, quando a gente olha de tudo isso que trouxe pra gente, de tudo que a terapia tem trazido pra gente, dos livros, de tudo que a gente aprende, do que cada coisinha que a gente colhe, hoje ele vê muito mais mudanças em mim. Eu não vejo tanto que eu mudei, mas ele fala pra mim o quanto eu mudei. Às vezes, do nada, a gente tá assistindo televisão, é uma janta diferente que eu sei que ele gosta e eu fiz sem ele pedir, que ele fala: você já percebeu o quanto você mudou? Quanto você parou de reclamar e quando você faz as coisas com mais carinho? Hoje, quando eu penso em alguma coisa, ele já resolveu, ele já fez. Hoje eu não preciso mais cobrar dele. Tal coisa é seu papel, isso você precisa fazer. Hoje ele já faz mais. A forma de falar, ele às vezes, como ele era muito chato e falava às vezes de forma agressiva, às vezes não era nem que ele queria me agredir, mas o tom de voz dele mudou. Hoje em dia nós temos um casamento. Hoje nós temos. Mas eu acho que ele estava brincando de casinha. Então, ele conseguiu resolver o problema da bebida, ela mudou como mulher, como esposa, os dois estão bem hoje, mas estavam separados quando ela leu o Casamento Blindado, entendeu qual era o papel dela e ele, então, começando a vir às palestras também, entendeu que não bastava estar casado, ele precisava cuidar do casamento, cuidar da esposa que se sentia abandonada mesmo casada. E interessante, porque isso que você acabou de falar seria óbvio na cabeça de qualquer pessoa, né? Você casa e você tem que cuidar da sua esposa, do seu marido, isso é óbvio. Mas por que as pessoas não conseguem viver isso na prática? Por que isso, Renato, é tão teórico para muitas pessoas? E elas só conseguem entender de verdade, né? A ficha só cai quando elas chegam na palestra. Porque talvez elas estão acostumadas, tão acostumadas com o problema, que elas acham que é normal. Elas nunca conheceram algo melhor. E às vezes elas acham que elas estão cuidando, né? Para elas estão cuidando. Poxa, eu não estou traindo, eu estou trabalhando, eu estou trazendo dinheiro para casa, né? Faz a obrigação e acha que o agrado não precisa ser feito. Esse é o grande problema de muitos casais. Se você está vivendo isso, você é uma pessoa casada, mas na hora que você procura um cuidado, você não tem. Seja você o homem ou a mulher. Você, homem, você trabalha, você, no dito popular, se mata de trabalhar, né? Você se entregou, a sua vida foi para o trabalho para você dar um bem-estar à sua família. Mas enquanto você estava trabalhando, a sua esposa se afastou de você. Porque talvez você também não soube cuidar, você também não soube dar atenção. E a esposa, os filhos não souberam apreciar essa sua forma de cuidar. Hoje você é uma pessoa sozinha, você talvez tem dinheiro, mas você vive sem atenção, você vive sem a família. E você talvez já se entregou a essa realidade pensando, realmente não tem jeito. Aí você fica procurando formas de se sentir cuidado, formas de se sentir um carinho, até mesmo fora do casamento. Aí que entra traição, aí que entra amante, aí que entra redes sociais. A pessoa vai buscando esse amor, esse afeto que ela nunca recebeu dentro do relacionamento em outras coisas. E ela vai errando cada vez mais. Se você está cansado de errar, está cansado disso, e você crê, no fundo de você, há uma crença que diz, é possível encontrar um amor verdadeiro, é possível restaurar o meu casamento. Então nós queremos convidar você para a palestra desta quinta-feira. Para você que ainda não encontrou alguém que cuide de você. Para você que o seu marido ou sua esposa ainda não despertou que o que você mais quer dele ou dela é que ela cuide de você. 10 horas da manhã e às 8 horas da noite no Templo de Salomão. Veja mais a respeito deste trabalho da Terapia do Amor que acontece todas as quintas-feiras. A vida a dois é o sonho de muitas pessoas. Mas quando os problemas parecem ser maiores que o amor, às vezes é necessário seguir sozinho. Eu cheguei aqui em 2014 dentro de um relacionamento turbulento, né? Muitas mentiras envolvidas, muitos erros que tanto eu como ela praticávamos por falta justamente dessa base que é passado na terapia do amor. Houve o término desse relacionamento justamente porque não houve mudança, né, da parte dela, infelizmente, e eu tive que seguir. Eu percebi que não batia muito a nossa personalidade, que a gente precisava se curar individualmente, então
o caminho mais seguro foi a separação. Mas na terapia do amor é possível ter uma nova vida após os traumas do passado. Eu consegui algo nas palestras que eu acredito que num consultório especializado uma pessoa não conseguiria, né? Fora das palestras. Eu consegui paz para seguir sem traumas, né? Então eu consegui curar esses traumas que ficaram, né? Na época, né? Por questão do término de um relacionamento longo, porém problemático, né? E aprendi a impor limites no relacionamento atual, né? Então hoje eu tenho essa tranquilidade, me considero pronto, digamos assim, para um novo relacionamento, dessa vez sem problemas. Muitos problemas que a gente tinha, eu vinha a entender, a assimilar e a pôr em prática coisas que eu ouvi aqui. Então a questão de autossegurança, autoestima, como entender tudo isso, como entender um relacionamento. Eu ficava muito amarrada a alcançar expectativas do meu marido, talvez. Então eu entendi que eu não precisava alcançar as expectativas, que a gente tinha que, na verdade, se encontrar enquanto pessoas e seguir um caminho junto. Então isso foi, eles me disseram e eu tenho posto em prática. São lições como estas que têm transformado a vida de muitas pessoas e têm atraído a atenção de muita gente às palestras. Tive relacionamentos frustrados, eu tinha um problema de autoestima e acho que vindo nas reuniões da terapia eu me restaurei, assim, nesse sentido, tenho me restaurado, né? Realmente a minha autoestima melhorou, eu gosto mais de mim e eu acho que eu tenho me preparado melhor para um próximo relacionamento. Os meus limites protegem o meu eu, protegem o meu casamento, protegem a minha saúde, me protegem de outras pessoas que possam querer se aproveitar. Os limites são importantes e sagrados porque a minha vida é valiosa. Então, por isso, eu coloco essa proteção ao redor. Eles falaram muito sobre dar limites no relacionamento. E quando eles começaram a falar, eu falei, nossa, eu vivo isso às vezes nos relacionamentos que eu passei. E eu não dava limites. E hoje eu aprendi a dar limites nos relacionamentos. Franciele e Éder hoje podem dizer que são felizes. Cheguei muito destruída, até que eu olhei, bom, vou pegar firme na terapia do amor, vamos ver se resolve. Aí eu comecei a ter um pouquinho mais de calma, ter mais um sossego, comecei a cuidar mais de mim. E até que eu encontrei ele. Aí ele acabou vindo comigo e a gente tem frequentado. Aqui eles dão muita direção para você, né? Saber resolver problemas, né? Eu era muito orgulhoso, eu já não sou tanto, porque ele fala que o orgulho atrapalha, né? Eu sou um pouco teimoso, né? Eu também tento ser um pouco menos teimoso com ela e um pouco mais paciente também com ela também. Teve até uma palestra que a Cris falou que a gente tem que se doar um pouco mais pro homem, porque às vezes ele chega e vê aquela mulher com aquela cara emburrada, e ele tem que fazer as coisas e chega cansado. Quando você não faz o seu papel de esposa, qual é o diferencial? Qual a diferença entre você e as outras mulheres? No trabalho, na rua, qual a diferença? Quando você chega em casa toda estressada e você não tem tempo para ser esposa. Você não tem tempo para ser mãe nem esposa, porque você está estressada, está cansada, está com raiva. Quando a mulher não se posiciona, eu sou a esposa, eu sou a mulher aqui em casa. Quando ela não faz isso, ela diminui o valor dela. Em relação ao meu ciúmes, que já tem melhorado também, em relação a entender um pouco mais ele e tentar se doar mais, não ser aquela pessoa orgulhosa que ele tem que fazer as coisas dele, tentar ajudar ele da melhor forma possível. Tô com mais esperança, tô um pouco mais paciente também e tem melhorado
A gente tem uma briga normal, como todo casal, mas não é aquela briga com falta de respeito, coisa que em relacionamentos anteriores não tinha. Eu tenho aprendido muita coisa sobre mim mesma. Acho que é importante a gente se conhecer, até para conhecer e poder dar oportunidade de conhecer outras pessoas. Do início das palestras para cá, o que vem sendo muito marcante, eu acho que quase em todas as palestras isso é falado, é o senso de autovalorização. Uma vez que não existe respeito de uma das duas partes com relação aos limites, né? E automaticamente aquele que aceita esse desrespeito está se auto-desvalorizando, né? É onde começam os problemas no relacionamento. Então hoje essa questão para mim é bem definida. As palestras mostram o caminho que a gente tem que seguir, então eu estou firme, seguindo e obedecendo para que dê tudo certo. Você aprende com a Cris e com o Renato, eu acho que dá para aplicar, a gente aprende coisas que dá para aplicar no dia a dia, não é difícil, sabe? E cada dia é um passinho, assim, então você aprende como se fossem realmente lições, sabe? A gente traz até o caderninho para anotar, e a gente vai aprendendo e consegue praticar isso no dia a dia. E eu tenho aprendido muito, assim, eu fico esperando a quinta-feira chegar para poder aprender uma coisa nova, sabe? Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Antes de terminar o programa, eu gostaria de deixar à sua disposição o SOS do Amor. Este número de telefone está à sua disposição se você quer conversar com alguém da nossa equipe, mesmo após o programa sair do ar. Você está passando por uma crise no seu casamento, uma crise pessoal, você está se sentindo muito mal, psicólogos, remédios, amigos não estão resolvendo o seu problema. Você quer conversar com a gente? Ou você quer mais informações sobre como chegar à nossa palestra? Qualquer dúvida que você tiver, pode ligar agora para o SOS do Amor. 011 3573 3535. Faça isso agora. Você vai ter alguém que vai te ouvir, não vai te julgar e vai te dar uma palavra que pode mudar a sua vida, tá bom? Bom, nós ficamos por aqui, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora. Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.